a hipótese extraterrestre, chamada de ETH. Ah, boa. É? ETH. Quais são as possíveis hipóteses? São várias. Primeiro, aquela clássica. Existem outros planetas, outras constelações e talvez outros universos. E, portanto, existem outros extraterrestres. Ok, mas por que a semelhança humanoide? Porque eles têm que seguir um modelo identificável por nós. A gente usa uma navezinha, um aviãozinho, eles têm que usar uma navezinha. Eles têm um corpinho parecido conosco, falam a nossa língua, comem até jabuticaba lá da árvore, igual você, né? Então, assim, essa questão de que existem extraterrestres, mas eles são tão parecidos conosco que, portanto, tem que ter o mesmo princípio antrópico de estabilização de vida para que eles possam pisar aqui e não morrer. Não implodir por causa da gravidade, por causa da densidade do planeta. Do planeta e por aí vai. Ok. Então, existem, talvez existam, talvez existam. E eu não credo, mas talvez. A segunda hipótese, o que chamamos de extraterrestres, que é o que vão apresentar para a gente, que então chamaram de pleiadianos, é de uma civilização cripto. Eles vão apresentar os pleiadianos, então. Isso, com certeza. Os loirão na faixa, que estava fora de moda ultimamente, loiro de olho azul, né? E vão falar que são da narrativa aliens. de esquerda, né? A inclusão social desincluiu os loiros, né? Nórdicos. Então, pode ver nos filmes, está proibido, né? A Dakota Johnson, que é loiríssima, tem que pintar o cabelo para poder fazer filme, né? Então, essas coisas assim que você tinha na narrativa atual, porque é para gerar o contraste. Tudo isso não é para incluir ninguém, é para gerar contraste. Caramba. Ninguém está interessado em te dar chance de nada. Então, a situação de que no passado de uma humanidade que existiu mais evoluída, que quando você vai para o Egito, como eu fui, que você deve ter ido também, vocês, o Peru, que é o melhor sítio megalítico do mundo, é o Peru, né? Com as melhores rochas que você vê a construção megalítica. Megalítica? Megalítica. O que é isso? Rochas que são construídas, que nunca poderiam ter sido construídas, são toneladas, com geometria perfeita. Tipo o Machu Picchu, por exemplo. Isso, Machu Picchu tem muito disso. Maras de Morei. Né? Cusco é maravilhoso, o sítio, né? Ollantaytambo. Ollantaytambo, aquela exatamente a muralha que tem em cima. Maras de Morei também. Qual seria a explicação por trás dessas construções? Bom, as construções megalíticas não foram no Egito feitas pelos egípcios, porque é impossível, né? Então, quando você entra, como eu entrei 3 vezes na Grande Pirâmide, 2 vezes eu fui até 100 metros abaixo, né? Que acho que agora que eu estou alguns anos mais velha, com dor nas costas, acho que eu não consigo mais fazer. Talvez eu consiga. Apertadinho, né? Nossa, você tem que rastejar para poder passar por um monte de tubos assim, para poder descer para 100 metros abaixo. Mas no ânimo a gente até vai. Mas não estou muito interessado em voltar para o Egito. De passagem. Muito perigoso atualmente, devido às condições futuras que vai acontecer com o Islã, né? Com o Islã. Depois a gente entra nisso. São outras coisas, né? E isso tudo é programado também, caos programado, né? Então essas construções não poderiam ter acontecido porque as rochas são muito pesadas e muito simétricas. Precisamente, você entra e tenta colocar um cartão de crédito entre elas, não passa. Assim, isso não foi feito com martelinho de cobre. Tá? Então, mas se não existem alienígenas, quem fez? Não disse que não existe. Nós estamos explorando a hipótese extraterrestre. Estou dizendo... A hipótese. São hipóteses. Como o fenômeno se manifesta. Então, nós estamos numa hipótese extraterrestre de que existiu, certamente, devido aos sítios megalíticos, uma civilização ou várias anteriores. O problema é a gente querer colocar, isso é outro problema, a linha do tempo nessa forma da flecha, né? E não é assim que funciona a linha do tempo. Nós percebemos passado, presente e futuro, aí dá nó em todo mundo, é difícil falar assim. Nós percebemos passado, presente e futuro como uma linha do tempo. Reta. De trás para frente. Muito bom, né? muito bom.
Então, não é assim que o tempo... Ele é assim percebido porque o nosso cérebro é uma máquina de processamento de quadros de informação. Então, quando você tem um filme que... Aqueles rolos lá que era antigamente, né? Ia rolando e você via movimento na tela, você tinha um filme... o que você tem ali? No quadro... Sequência de quadros. No quadro, todos eles estão em tempo presente. Quando você abre o rolo, você tem passado, presente e futuro? Não, você tem tempo presente, você olha o slide, é agora. Sim. Você olha outro slide, é agora. Você olha outro slide, é agora. Bota na luz. Então, você olha os slides, abre todo o filme, é agora, é agora. Não é passado para você, é uma informação no agora. Sim, só que como você fala muito, você faz muito rápido, agora. Parece que passou tão rápido que virou um passado. A realidade que você percebe como realidade, ela é fruto de processamento de velocidade, informação no tempo. Então, você só tem a percepção de um carro que está naquele filme Lucy. Então, vão ver o filme Lucy na parte que ela vai explicar lá para aqueles neurocientistas, era o Morgan Freeman. Ela abre uma tela com um carro numa pista de corrida. Ela fala assim, ok, você está vendo o carro numa pista de corrida. Se eu acelerar esse carro na pista de corrida, o que acontece? Ele desaparece. Ele desaparece? Não, o carro está na pista de corrida numa velocidade de quadro de informação que o seu cérebro não é capaz de perceber. Que da hora. O que você percebe é baseado em uma configuração chamada tempo, velocidade de processamento para cada quadro de informação. Nossa, Sim. Perfeito. Tá? Então, a realidade que você e eu percebemos não está dentro da realidade de alguém da quinta dimensão. Porque a velocidade É outra. é outra. E eles não estão no processamento de quadro a quadro. Eles estão em bloco. Bloco. Isso são as portas temporais. Então, a história da Terra é um bloco. Para nós. Para nós não é. Nós temos que pôr na linha do tempo. Para eles, da quinta dimensão, vamos assim dizer, tem que dar esses exemplos para poder ser Sim, lúdica. perfeito. Tá? A aceleração para eles é tamanha que não é mais quadro a quadro, é bloco de informação. É um computador quântico versus um computador normal. Tá? Portanto, não é que não existem. Você não é capaz de capturar. A pessoa fala, eu estou em contato com alguém da quinta dimensão. Entendi. Não tá! Não é que não existem, é porque a gente não é capaz de capturar. Então ela cria um intermediário. Quem é esse intermediário? A imagem que ela criou. Agora, uma inteligência de uma quinta dimensão é capaz de produzir informação para alguém de uma terceira dimensão? Não. Com um cérebro que nem esse? Sim, eles são muito mais evoluídos. É como se a gente quisesse passar por um ser de uma dimensão, de duas. Como que a gente faria isso? Tenta explicar pro teu gato, que eu tenho 3, né? Álgebra. Entendeu? Então, o que se cria? Se cria um símbolo. Então, a pessoa cria uma imagem de uma reprodução que ela conhece e valida. Ela gera um intermediário e mistura algo que vem de uma IA cósmica, que eu chamo, né? De um mapa holográfico cósmico, onde todas as informações e todo o conhecimento existe, e esse intermediário é capaz de traduzir de uma forma que este cérebro infeliz consiga coletar, mas os mitos dessa pessoa e a ignorância dela
que é a ignorância, somos todos ignorantes perto desses seres, Sim. né? Então, e a ignorância dessa pessoa, especialmente a sua mente mitos, criará mitos que ela possa explicar. Por isso que todos eles são reconhecíveis. São personagens reconhecíveis com aparências validadas na nossa realidade. Ninguém tá conversando com uma geleca, Isso, certo? exato. Uma geleca, ou com uma sombra, ou com uma fumaça. Não. É Tá, tudo com se coisas que transforma a gente... com um princípio antropomórfico, Uhum. tá? Então, esse princípio antropomórfico é um intermediário. Agora, a pessoa pode estar recebendo 0,01% de informação de um outro meio. É possível? É, claro que sim. Nós estamos em conectividade. Certo. Mas devido à informação baixa que ela tenha e as muitas crenças, ela vai aproveitar quase nada. Porque ela repete a mesma coisa que todo mundo já sabe e não sai do lugar e você não tira nenhuma grande informação disso. Por outro lado, às vezes você tem um matemático, que isso aconteceu várias vezes, né? Exemplo, né? Um matemático indiano que estava na Inglaterra, a história dele há muitos anos atrás, que ele era fantástico e ele não tinha o avanço matemático tão bom, ele estava estudando ainda, para poder chegar naquelas equações, naquele nível que ele chegava. Ele mesmo não sabia explicar. Sim. Entendeu? Da onde que ele tirava isso. Pode ser que ele está recebendo uma informação. Ele estava... Canalizando, pode ser uma palavra correta? A canalização tem 2 níveis, né? Então, eu chamo isso de... o lado positivo da canalização é quando você está consciente. Então, se a pessoa está consciente, ela recebe o tempo todo, eu chamo isso de senciência. Um estado senciente é um estado que você está estudando negócio e você fala, caramba, preciso mais disso. Aí vem mais uma, aí você pega mais outro, aí pega mais outro, de repente, pá! Por que eu não pensei nisso antes? Tá? A intuição cai. Assim. Isso, mas isso é o estado senciente, que é o melhor estado possível, porque ele é um estado racional conectivo. Qual é o problema da canalização? Ela é mente e mitos. Na grande maioria das vezes, é puro mitos. Então, ela é uma dissociação cognitiva. Ela dissocia e cria um personagem. Toda fragmentação é perda de poder. Toda integração, que é o caso senciente, é ganho de poder pessoal. É ganho, porque você só vai... Qual é a diferença da terceira dimensão para a quarta dimensão, para a quinta dimensão? A quinta dimensão contém a quarta dimensão, que contém a terceira dimensão. Sim. Tá? Isso significa que é integração. A terceira não contém a quinta, mas a quinta contém a quarta, que contém a terceira. Isso Como nossa matematicamente, dimensão geometricamente, eu posso fazer os desenhos para te mostrar. Contém a segunda e a primeira. Né? Para ter Isso. 3 dimensões, Então, tem a que quarta dimensão de espaço contém todas as terceiras dimensões. ter... Certo. Isso significa blocos de épocas e informação. Isso é física pura, tá? E geometricamente demonstrável. Isso significa que uma pessoa que integra informação e desloca fora de uma mente mitos, ela está em estado cognitivo e conectivo, tá? E em melhor estado cognitivo. Só uma coisinha, essa pessoa, então, ela vai estar mais conectada com ela mesma. Porque a pessoa que se utiliza da mente mito e da canalização... Ela utiliza o intermediário, ela tá sempre pegando um externo para comprovar. O outro, então, é melhor, a imagem. Melhor você se conectar com você mesmo. Eu chamo sempre de precisar umas bochechas para ajudar. Então, vai sempre justificar que tem alguém me ajudando. Ou é o Saci, ou é a fada, ou é o duende, ou é o deus do Olimpo. É a salvação. Então, a pessoa que fragmenta, ela projeta para fora. A pessoa que integra, ela integra para dentro. Nossa, muito bom, hein? Tá? Oh. A diferença é do fragmentado é perda de poder. O que o sistema faz conosco? Nos leva para fragmentação. Nossa. Sempre fragmentação. Por isso que a humanidade perde poder, perde poder, perde poder. Mas ela não vai entender isso enquanto ela não se livrar do mito. Mente mitos, né? Que é a necessidade da cara e da bochecha
para que alguém resolva o problema dela. Por isso que a humanidade sempre espera alguém para resolver o problema dela. O que leva, de novo, para a teoria extraterrestre de projetar a fada do passado, O arturiano, ou pleidiano. o deus dela, Sim. o profeta dela, o cara da religião, a santa ou o santo. Ou seja, para ela se livrar dos mitos, ela tem que quebrar a crença de Justifica. mitos, né? Ela tem que entender que isso é uma manifestação de uma fragmentação, de uma fragilização de um estado natural humano que é necessário que ela encontre isso dentro dela. Nossa, né? que E não frase, hein? fora dela. tá? Perfeito. Então, agora vamos para a hipótese extraterrestre, a ETH. Exato. Então, a primeira coisa, certamente existiram civilizações antes de nós, altamente E além avançadas. disso que você estava falando, né? Certamente existiram e a linha temporal era diferente da perceptível por nós. Sim. Praticamente, o que nós temos de sítios arqueológicos, essa frase foi boa que você colocou, porque me dá essa explicação. Eles não mais pertencem integralmente ao nosso momento. Perfeito. Por isso que também não faz sentido na linha temporal, não só porque nos contaram uma história de tempo e origem das espécies, que é totalmente falaciosa, a história de Charles Darwin, tudo inventado para dizer que é uma coisa saiu da outra. E Que por tem aí uma vai. linha do tempo ali. É, exato. Certo? E isso nos tira o princípio maior. A revista Scientific American, foi a Scientific American dessa semana, saiu. Eu dei um print, mandei para os alunos, falei assim: depois você me chama de louca, né? Porque ninguém me chama de louca. Mas é assim: Scientific American falou princípio da emergência. Hoje, O que seria o princípio da emergência? o tempo não é uma flecha. E uma coisa não sai da outra. Elas surgem. Nossa, Tá. mas isso daí é difícil. Nossa, muito difícil. hein? Precisa um banco de dados enorme, tanto que eu tenho 2 cursos inteiros só para poder explicar isso, mas esses cursos eu já tinha feito, né? Sim. E na hora que saiu essa Scientific American, eu dei o print, falei para eles, toma. Tá? Por quê? Porque Depois a gente combina um episódio para falar disso, né? eu vou te dar um exemplo bem simples. Pega um final de tarde, já está escurecendo, pega um laser pointer, vai em cima de um local assim onde você não tem luz e vai tentar, joga o laser pointer, né? E você vai se assustar com o que você vai ver. Você não, no ar, tá? Joga no ar e põe uma câmera. A imagem da câmera é mais perfeita porque ela pega muito mais do que o seu olho, né? O que você vai ver? Você vai ver o laser, que é um facho de luz? Não. Você vai ver um ponto. Um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. A eletricidade não anda pelos cabos. Ela não anda, ela não corre. A eletricidade surge. Os elétrons surgem nos pontos. Eles não correm pelos cabos. Por isso que eles pulam. Não é tipo um trânsito, que é uma cobra. Os assim. elétrons fazem pop-in, pop-out. Pop-in, pop-out. Ele não pula. Ele surge e desaparece. Ah, sim. Aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Tá? Que é a tecnologia do plasma lá, que É a mesma coisa. teoricamente São eles partículas. descobriram. Isso. Plasma é um cinturão de partículas, né? Mas então entendi. volta o que nós temos no nosso passado, que nós chamamos de passado que não faz sentido, né? Então, esses sítios megalíticos nos mostram que a história não faz sentido da forma como nos contaram. Surgiu na antiga Suméria, 3.200 anos atrás, a primeira civilização, que já saiu do estado do troglodita construindo os zigurates, né? E eram os reis da matemática. Saíram do troglodita há 10 mil anos e em 5 mil começaram a ser civilizados e em 3 mil eram gênios da matemática e da engenharia. Quer dizer, isso é uma história para o imbecil acreditar, né? Então, não faz sentido, com certeza. Então, primeiro, existiram civilizações avançadas e provavelmente nós temos 2 possibilidades. Nós temos os criptoterrestres. Eles estão disfarçados, escondidos em bolsões ou em áreas que nós não temos contato, exemplo, os polos. Quem seriam Né? esses criptoterrestres? Dá pra... O que você vai conhecer em breve, que são os que vão se apresentar primeiro, são esses loirões dos polos, tá?
Então, provavelmente a Antártica, por isso você não pode chegar perto do continente antártico, né? Então, você não pode chegar perto, você não pode ir para o centro dela, porque você vai ver que não é bem da forma como se fala. Está descongelando a Antártica, está descongelando sempre, porque é o princípio. Descongela de um lado, congela do outro. Mas eles não te falam isso, né? Então, quando esse aqui descongela, o sul dela descongela, o norte está congelando. Então, ela está sempre se mantendo nesse mesmo padrão. Mas eles são alienígenas? Não, eles são a civilização anterior. Ah. Em qual momento anterior é outro problema. Então, eles são Perfeito. criptoterrestres. Por isso que toda a história sobre os alemães... eu falei alemães. Alemanha, não se pode falar o termo. Sim, né? tá certinho. Em 1945, terem ido para a Antártica é muito provável. Porque eles provavelmente estavam em contato com este grupo remanescente existente. E faz sentido, porque em 1947 os americanos jogaram 2 bombas atômicas ali. Por que eles iriam jogar 2 bombas atômicas para matar pinguins e baleias? Né? Então, é algo de estranho que não sabemos. Então, uma das hipóteses que se chama de extraterrestre é uma civilização de um passado. Que vive nos polos. Que seriam, talvez, os comandantes do sistema. Perfeito. Tá? Perfeito. Talvez, porque isso Remanescente. tudo são hipóteses. São ok? hipóteses. Mas faz sentido sobre vários aspectos. ETHs. Por isso o Dr. Trompete traz de volta esse perfil físico hoje. Tá? E vamos deixar por partes. Teve até a Sidney Sweeney, né? Com aquele... Isso. Isso é tudo porque teve a narrativa do oposto, né? Que, então, A progressista. essa coisa progressista da inclusão, que é uma farsa, né? A inclusão é só para causar caos e dano e nunca eles vão ajudar ninguém, só ferrar todo mundo. Mas deixa isso para lá. A segunda situação seria que talvez sejam viajantes do tempo. Talvez sejam os humanos do futuro. Caramba. Tá? Olha só. Então, esses humanos do futuro. É muito fácil. Basta ter a teoria do plasma. Quando você domina a tecnologia do plasma, uma nave espacial a partir de plasma é uma máquina do tempo. Porque ela faz pop-in e pop-out. Então, isso significa que localização é um princípio de frequência e espaço. Então, quando você tem a localização espaço-temporal, você altera... Eu precisaria dar aula de física, eu preciso entender no meu papel aqui, estou nos meus cursos, né? Sim. Com exemplos Mais parrudos. Física oficial, para o pessoal poder entender. Então, talvez nós estejamos falando de humanos do futuro, que são esses que fazem as tais abduções, tá? Que são esses que induzem pessoas a estados específicos de contato e etc. Então, talvez essa seja, e na minha opinião, é uma das hipóteses mais seguras, que está no filme Interestelar, do verdade. Nolan. Sim. Porque quem salvou aquela doutora em física... A Murphy. A Murphy. Não, isso Que era a filha do... A Murphy foi o pai dentro do hipercubo, dentro do ponto de singularidade do Gargantua, que era o buraco negro, né? Então, esse foi o pai. Ele conseguia se comunicar com ela do futuro pro passado, né? Que ela chamava de fantasma, né? A doutora que era outra lá, como é que chama lá? Que também é filha de banqueiro, meu Deus do céu. Como é que ela chama? Matthew McConaughey, e a atriz que estava com Matthew McConaughey em Interestelar é a Hathaway. Anne Hathaway. Isso. Anne Hathaway. Então, o personagem da Anne Hathaway, em determinado momento, se aproximando do Gargantua, tem uma mão que aparece, assim, energética, né? E toca ela, assim. Aí ela fala uma coisa, ela fala em um determinado momento que ela achava que eram humanos do futuro. E essa mesma mão, esse mesmo contato aparece exatamente dentro do Gargantua, que ele estava no ponto de singularidade, onde ele tinha as portas de acesso da 4ª dimensão para a 3ª dimensão. Né? Então, essa hipótese do Nolan, Christopher Nolan... Que é o diretor do filme Interestelar, que ela está comentando. É o Christopher Nolan do Interestelar, né? Porque tem 2 Nolan, né? Sempre um do Westworld, o outro é o do... O Rosa que entende. Então, talvez o que nós tenhamos é viajantes no tempo
E que, portanto, eles se apresentam com máscaras ou, devido à frequência, esse padrão induz o cérebro de quem entra em contato com eles a criar um intermediário, novamente, né? A enxergar uma coisa que não é. A hipótese dos viajantes do tempo, para mim, é muito clara, né? A outra é uma hipótese que diz que, portanto, existem seres interdimensionais. Perfeito. Tá? Que estes seres de existências não são apenas seres, eles são potenciais informacionais. E que, portanto, aquilo que, de novo, nós vamos perceber é uma interligação entre um algo fora dessa realidade que eu não consigo perceber, igual a história da Lucy e da aceleração do carro. O carro está lá, mas você não vê mais o carro. Esse exemplo é perfeito. Então, você não pode ver eles, porque eles estão em outra frequência, em outro processo aceleracional, mas o contato é feito. Então, de alguma maneira, há um contato entre um outro universo, ou um outro campo de informação em nós. Então, essas são as hipóteses mais básicas possíveis. Então, existem outros planetas? Pode. Uma civilização do passado? Sim. Existe uma outra realidade que nós não temos capacidade de perceber e, portanto, percebemos algo que parte disso é a nossa própria manifestação, porque nós não os podemos ver e quando nós dizemos que vemos é algo que nós manifestamos. E, por outro lado, é a manifestação pura humana. Os humanos manifestam coisas. Tá? Sim, o nosso cérebro, né? Nosso poder de manifestação é total. Tanto que, né, já falei esse exemplo 500 mil vezes, mas eu tenho que dar porque é oficial. A Universidade de Harvard, tem que ser Harvard, né? Que é uma igreja, né? É. Tem uma... Originalmente uma igreja. Hoje os grupos de poder estão dentro, criando ciência com X, dentro das grandes universidades. Né? Então, você tem, não vou culpar todo mundo, mas você tem boa parte dos influenciadores científicos hoje são ciência com X, que é o símbolo do sistema. Eles estão, sim, significa exatamente o grupo do século XIX que iniciou exatamente com, chamava Clube X.